Era para ser só mais um dia normal na pequena cidade de Brumadinho, mas não foi. Infelizmente, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Foi catastrófico e perpétuo. Se você colocar brumado no Google, você vai se deparar com a seguinte definição: mesmo que brumoso, coberto de bruma, substantivo masculino, mato baixo e cerrado, com cipós e espinhedos, bromado. A natureza foi o que deu nome à cidade de Brumado. A cidade de Brumadinho, por sua vez, ganhou esse nome porque um grupo de mineradores se agrupou na região de Brumado naquela época. E aí, quando eles iam se localizar, para não dizer que estavam exatamente na cidade de Brumado, que já era uma região conhecida e consolidada da época, eles passaram a se referir à região próxima a Brumado como Brumadinho. A Brumado pequenininha, próxima a Brumado, mas não exatamente lá. Brumadinho foi reconhecido como município de Minas Gerais em 1911. Nessa época já estavam lá a mineração, a natureza e o povo. 108 anos depois, esses mesmos personagens estariam lá e marcariam a história do Brasil para sempre. Às 12 horas e 28 minutos do dia 25 de janeiro de 2019, a barragem da mina do Córrego do Feijão se rompeu e despejou uma quantidade aproximada de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração. Absolutamente tudo que estava no caminho desse mar de lama densa e tóxica foi aniquilado. Vegetação, rios, pessoas e construções. Tudo ficou embaixo de lama. O acontecido de hoje é dolorido. Onde a lama tocou, virou tristeza. A tragédia de Brumadinho aconteceu assim. A primeira barragem do Córrego do Feijão, lá em Brumadinho, foi construída em 1976 pela mineradora Ferteco Mineração. E essa empresa foi a responsável pela administração dessa barragem até 2001. Isso porque, em 2001, a Ferteco foi comprada pela Vale do Rio Doce, a empresa que hoje nós conhecemos como Vale. A principal barragem de Brumadinho foi construída com uma técnica conhecida como alteamento a montante. Ela funciona com a formação de degraus, que, quando atingem uma capacidade máxima programada, vão para outro patamar. Essa escadinha ou esses patamares de rejeito de mineração são feitos de forma controlada. Isso porque há que se controlar o volume que vai ser colocado ali naquela barragem e também a pressão que ela vai exercer nas paredes que vão comportar todo o acúmulo daquele rejeito. A barragem de Brumadinho, que estourou em 2019, já tinha passado por diversas obras de ampliação e de manutenção. A gente consegue imaginar então o volume de rejeito de mineração que estava sendo armazenado naquela barragem. Foram 43 anos de serviço até a barragem do Córrego do Feijão ser desativada. No cadastro da Agência Nacional de Mineração, a ANM, e ainda de acordo com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, a barragem do Córrego do Feijão era classificada como uma estrutura de pequeno porte com baixo risco, porém tinha classificação de alto dano potencial, a maior classe da legislação, ou seja, de grande potencial poluidor, com dano potencial associado alto, que traz perdas de vidas humanas e impactos econômicos, sociais e ambientais. Já era sabido. Mas o que é rejeito de mineração? Rejeito de mineração é o que sobra quando se usa água para separar o minério que tem valor comercial daquilo que não vai ser utilizado pela mineradora. A utilização de água é o jeito mais barato que as mineradoras encontraram para fazer o que eles chamam de beneficiamento, que é exatamente essa separação do material interessante do que não é. Por isso, rejeito. Em geral, esse rejeito é composto por muitos minerais pobres, ou seja, com baixo ferro. Tem muita areia e água, por isso que ela fica com esse aspecto de lama. Já existem diversos processos de mineração muito mais eficientes e menos impactantes para o ambiente do que esse beneficiamento a partir da água. Uma barragem, por sua vez, é uma estrutura construída para armazenar essa quantidade de rejeito de minério. É como se fosse uma grande caixa d'água, só que em proporções gigantescas e para acumular lama. O rejeito de minério não tem valor econômico.
Porém, ele tem um impacto ambiental altíssimo. Essa é uma frase do biólogo Márcio de Souza Werneck, da Universidade Federal do ABC. Lama, como a que ocorre no mangue, possui vida associada. A lama do rejeito não. É morte. É inacreditável, mas não foi a primeira vez que esse acidente aconteceu. Um desastre praticamente igual a esse de Brumadinho tinha ocorrido 5 anos antes, em outra mineradora, também da Vale, só que em outra cidade, Mariana. A coincidência é que as duas cidades, tanto Brumadinho quanto Mariana, viviam da exploração de minério. A atividade de mineração é considerada sim de alto risco. Isso porque, como se viu com os dois acidentes, tanto de Brumadinho quanto de Mariana, quando acontecem, eles têm um impacto fortíssimo em toda a sociedade e principalmente no meio ambiente. É exatamente em função dessa alta periculosidade que uma série de processos de verificação são implementados. A ideia é que as mineradoras possam agir antes da materialização de todos os riscos. Esses processos de verificação de riscos, eles são regulamentados, ou seja, as mineradoras têm que prestar conta sobre todos os processos de controle e de riscos das barragens que elas administram. No caso de Brumadinho, a empresa responsável por essa auditoria era a TÜV-SÜD. E essa empresa, a TÜV-SÜD, tinha como principal entregável um relatório de auditoria que ia passar por todos os pontos de controle de contenção desses riscos à Vale do Rio Doce. Um relatório de auditoria que ia atestar a estabilidade ou a necessidade de manutenção em qualquer uma das barragens administradas pela Vale em Brumadinho. Assim, a partir da apresentação desses relatórios, os níveis de risco em qualquer uma dessas barragens se manteria baixo. Em um dos relatórios que a TÜV-SÜD apresentou à Vale, os engenheiros técnicos responsáveis por aquela auditoria indicaram o seguinte: são necessárias medidas para que se mantenha a barragem dentro das condições de segurança. Este relatório tem mais de 350 páginas e discorre sobre uma série de assuntos pertinentes à condição da barragem. A conclusão desse relatório era a seguinte: as barragens se encontram adequadas e dentro da legislação vigente. Ainda são necessários desenvolvimentos, uma vez que a análise de equilíbrio do limite não considera o comportamento de tensão, ou seja, deformação do rejeito, e é este que controla o fenômeno da liquefação. A partir do recebimento desse relatório de auditoria e principalmente ao estudar essa conclusão indicada pela TÜV-SÜD, a Vale decidiu tomar medidas. Como a TÜV-SÜD indicou que era necessário controlar a liquefação dos rejeitos de minério, a Vale promoveu a instalação de sondas nas barragens de Brumadinho. A instalação dessas sondas funcionaria da seguinte maneira: perfurações de alta profundidade aconteceriam nas barragens para a instalação de piezômetros. Esses piezômetros são aparelhos específicos que iriam medir a pressão estatística e a compressibilidade dos líquidos, no caso, os rejeitos de minério. Muito provavelmente foram essas perfurações para a instalação dessas sondas que causou o rompimento das barragens. Qual foi o impacto disso na natureza e em toda a sociedade de Brumadinho? O Ministério Público divulgou em 2020, ou seja, um ano depois do acidente, que tanto a Vale quanto a TÜV-SÜD declararam, ou seja, emitiram ao público atestados falsos sobre a estabilidade das barragens do Córrego do Feijão. Essa investigação do Ministério Público identificou que existiam pelo menos 10 barragens em situação calamitosa. As duas barragens que sofreram acidente, tanto em Mariana quanto em Brumadinho, estavam nessa lista. Diante da descoberta desses fatos, ficou muito complicada a situação, tanto da TÜV-SÜD quanto da Vale. A investigação veio se arrastando durante quase 4 anos, mas no final de janeiro de 2023, a Justiça Federal finalmente acatou a denúncia contra a TÜV-SÜD e quanto à Vale. O então presidente da Vale e outras 15 pessoas agora são réus e vão ser julgados pelo crime de homicídio qualificado 270 vezes, além de crimes contra a fauna e a flora e de poluição. Mesmo com o processo ainda em andamento, a Vale firmou com o Ministério Público e com o governo de Minas Gerais um acordo de reparação pelos danos causados pelos acidentes.
O valor desse acordo é de 37,6 bilhões de reais. Esse dinheiro vai ser utilizado tanto na indenização de familiares que perderam pessoas no acidente, quanto na reconstrução e reparação social e ambiental das regiões de Mariana e Brumadinho. Existem muitos moradores da região de Brumadinho e familiares de pessoas que morreram nos acidentes que ainda não receberam nenhuma indenização. E como é um processo complexo de identificação das pessoas que estavam lá, tudo que elas podem fazer é entrar numa fila e esperar para que a justiça se mova e elas então recebam algum tipo de compensação pelo ocorrido. Foram 276 pessoas que morreram no acidente de Brumadinho. 3 delas, inclusive, nunca tiveram um desfecho digno, pois seus corpos nunca foram identificados. 5 anos depois desse acidente, Brumadinho ainda está em reconstrução e não tinha como ser diferente. A área do acidente virou um grande lamaçal. Esse tsunami de rejeito de minério praticamente esterilizou toda a região de Brumadinho. Infelizmente, não há muito o que fazer, a não ser a reconstrução. A Vale disponibilizou um site para que todas as pessoas possam acessar e entender como é que estão sendo utilizados esses 37 bilhões de reais, tanto na indenização quanto na reconstrução da cidade de Brumadinho. Eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo. É isso aí, pessoal. Esse é o canal Acontecidos. O meu nome é Diogo Oliveira e esse foi o Absurdamente Triste Acontecidos de hoje.